isso. A forma como a imprensa brasileira, e principalmente a imprensa progressista, está tratando as agressões do Trump me preocupa porque ela cria uma certa afinidade dos eleitores do Bolsonaro ao presidente dos Estados Unidos, que está nesse momento agredindo o Brasil e, obviamente, levando as pessoas para as ruas para iniciarem uma guerra civil para justificar uma intervenção armada contra o Brasil. Parece que está muito longe, mas não. Nesse dossiê cronológico da interferência dos Estados Unidos em outros países, que está disponível aqui nos comentários, você vai ver que os Estados Unidos fizeram o mesmo tipo de interferência em vários países do mundo e sempre da mesma forma, apoiando a oposição ao governo em questão para que a oposição levasse pessoas para as ruas para protestarem contra o governo. Os Estados Unidos, eles aparecem como um país que quer a liberdade daquele povo, que quer prosperidade, mas não. São os próprios Estados Unidos que conseguem, dentro daquele país, uma força de repressão para justificar depois uma intervenção armada. Na intervenção armada, eles destroem toda a infraestrutura. O que significa que, se o Brasil chegasse a uma guerra armada, que é o que os Estados Unidos querem contra o Brasil nesse momento, nós teríamos parte da nossa infraestrutura destruída, nós teríamos muitos brasileiros mortos e nós não teríamos, como pensam os evangélicos, como pensam as pessoas que estão agora do lado do Trump, nós não teríamos uma intervenção de sorvetes e churrasco como eles estão pensando. Não, a intervenção armada ela vem, obviamente, para destruir. Não há possibilidade de derrubar o Alexandre de Moraes nem o Lula, porque o Poder Judiciário e o Poder STF estão sob ataque. Como nós temos o Poder Judiciário e o Poder da Presidência da República sob ataque, uma situação muito semelhante à da Venezuela, não há possibilidade de um impeachment funcionar, não há possibilidade de tirar o Alexandre de Moraes, o que significa que a última consequência vai ser uma guerra. Então, a reflexão agora é por que a imprensa brasileira está tratando uma interferência que os Estados Unidos já fazem há tanto tempo ao redor do mundo como sendo uma proteção da família Bolsonaro. O Trump, ele começou essa confusão no Brasil por causa do bloqueio das redes sociais. O Alexandre de Moraes, ele representa um grande obstáculo à dominação da arma mais poderosa que os Estados Unidos desenvolveram para intervir em países. Está também aqui nessa cronologia dessa notícia. Depois que os Estados Unidos começaram a usar redes sociais para levantar a própria população de um país contra o governo desse país, eles conseguiram derrubar governos ao redor de todo mundo sem precisarem usar armas. O Alexandre de Moraes apareceu como um obstáculo, porque os influenciadores que normalmente incentivam crimes dentro dos países, eles estão sendo bloqueados. Aqui no Brasil, o discurso de ódio contra o Brasil ou um discurso de incentivo a crimes ou tentativa de golpe, ele não encontra mais eco porque as pessoas são bloqueadas. Quando o Trump perdeu essa capacidade de intervenção não militar, ele obviamente partiu para o tarifaço, partiu para outras formas. E tudo sempre resulta na mesma coisa: retirar do STF, sancionar a pessoa que bloqueou nas suas redes aquelas pessoas que antes estavam incentivando o Brasil a um golpe contra o próprio governo. Interessante que o Trump não tem coragem de fazer isso, por exemplo, com o governo da China. Nenhuma rede social dos Estados Unidos funciona na China. Mas a gente sabe muito bem por quê. Aqui no Brasil, a Operação Lava Jato tirou da gente a única esperança de termos arsenal nuclear para nos protegermos dessa palhaçada. E agora, o que acontece? Enquanto a imprensa brasileira continua falando que o Donald Trump está protegendo o Bolsonaro, enquanto a imprensa brasileira ignora o fato de que o Brasil está sendo atacado por causa do crescimento do BRICS, o Brasil está sendo atacado porque, neste momento, o Brasil está desenvolvendo a indústria, gerando empregos e, com isso, disponibiliza uma quantidade menor de grãos para os Estados Unidos e o preço, obviamente, aumenta lá porque consumimos aqui, a imprensa está falando que o Trump está protegendo o Bolsonaro. Olha, gente, o que está acontecendo agora é que a imprensa brasileira e até o governo, claro que repete essa ideia, eles estão jogando no colo do presidente dos Estados Unidos os apoiadores do Bolsonaro. Os apoiadores do Bolsonaro agora estão indo para as ruas para apoiarem o Trump
numa investida contra o Brasil. E tudo isso em nome de preservar os empregos. E se tem uma coisa que acaba durante a guerra, são os empregos. E se o Trump está sendo apoiado nesse momento a sabotar o Brasil pelos eleitores do Bolsonaro que foram, por exemplo, para Paulista nesse domingo, ele vai continuar utilizando isso como argumento e quem vai perdendo, claro, é o agro. Então tem muita confusão que precisa ser analisada nesse momento, mas a mais importante de todas é: vamos parar de transmitir a ideia de que Bolsonaro é o motivo de toda essa interferência do Trump. Vamos parar de transmitir a ideia que o Bolsonaro é o motivo dos protestos do Silas Malafaia. Vamos parar de transmitir a ideia de que o Trump estaria protegendo um criminoso de um país de terceiro mundo. O objetivo dele é bem diferente. E os Estados Unidos nunca fizeram qualquer coisa de boa para o Brasil. Sempre foi exploração. A gente estava bem perto de ficar livre dos Estados Unidos e tudo isso começou a acontecer. Então é hora da gente ficar esperto e saber usar o discurso correto para a gente não continuar aumentando dentro do Brasil a admiração pelo presidente dos Estados Unidos, já que a gente fala que o presidente dos Estados Unidos está protegendo o ex-presidente brasileiro que, infelizmente, tem apoio dentro do Brasil. Um pouquinho de amor ao Brasil e desamor, né? Um pouquinho de amor ao Brasil. Abra mão da lacração, abra mão do assunto que dá mais audiência para falar a verdade, pelo menos dessa vez, porque a gente precisa disso, tá? Todos os países que sofreram intervenção dos Estados Unidos estão piores do que estavam antes da